Meu nome é Joives e estamos de volta com a nossa série do zero à produção. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre Git e também quero explicar a relação que o Git tem com as metodologias de gerenciamento de projeto, que normalmente é uma coisa que eu vejo alguns devs pecando, que é não dar tanta importância para essa relação e algumas vezes não dar importância para nenhum dos dois. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre Git e também sobre as metodologias, tem várias. Eu vou tentar falar brevemente sobre elas nesse vídeo, não vai dar para aprofundar muito, mas aí nos próximos vídeos a gente vai entendendo mais quais são as mais utilizadas e quais podem te ajudar no contexto que você está hoje. Então, falando aqui um pouquinho sobre o Git. O Git, na verdade, ele é uma ferramenta de versionamento de código. O que isso quer dizer? Não sei se vocês pegaram essa época, mas muito tempo atrás, quando a gente começou a pensar sobre esse lance de versionamento de código, as pessoas normalmente desenvolviam localmente e subiam esse arquivo para um FTP, esses arquivos para um FTP. E durante um período, principalmente quando você estava trabalhando sozinho, funcionava. O problema era quando mais pessoas começavam a trabalhar nesse código. Aí você tinha que criar uma pasta, aí você criava a pasta old, e aí colocava seu código lá dentro. Aí o seu amigo criava a pasta old 2. Aí vocês iam lá, pegavam quais eram os arquivos mais recentes manualmente e jogavam e subia para produção lá no FTP. Que é basicamente um FileZilla da vida, um sisteminha que você entrava e conseguia acessar visualmente o seu servidor. E o Git entrou para resolver esse problema, para você não precisar ficar catando cada arquivo manualmente para saber qual que é o mais recente e tal. O Git é uma ferramenta que oferece esse tipo de versionamento. Então isso que é o que a gente chama de versionamento. É quando duas pessoas trabalham no mesmo arquivo, qual a versão deve prevalecer? A versão do João ou a versão do Carlinhos? Então o Git te ajuda a fazer esse gerenciamento. E o Git ele tem muitas distribuições. Ele tem o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, algumas outras que também não vêm do Git. A gente tem o SVN, que acredito que não seja tão usado hoje em dia, mas por muito tempo foi usado. Mas a nossa ideia aqui é focar nas ferramentas que são mais populares, né? Então a gente vai focar no Git. Então a gente tem aqui visualmente a representação. Então tem 3 desenvolvedores, eles desenvolvem localmente no computador deles. E aí, ao fazer o push, esse código vai para o Git e lá você tem a oportunidade de ver esse código sendo mergeado ali e prevalecendo a versão mais recente sem conflitos. Óbvio que ele tem, algumas vezes acabam acontecendo conflitos, mas o Git provê ferramentas para você lidar com isso, não é uma terra sem lei. Então, esse é um dos benefícios do Git e mais ou menos de uma forma bem genérica como ele funciona. Até o ponto que a gente viu de implementação até agora e o que a gente vai ver nesse vídeo, isso é o suficiente para a gente entender. Tem muito mais recursos, o Git é uma ferramenta bem complexa, tem muitos recursos bacanas, recursos que muita galera não conhece, mas vamos focar aqui no básico primeiro, porque é assim que a gente inicia. E, bem, quais os conceitos básicos que a gente tem no Git que a gente utiliza em conjunto com as metodologias de desenvolvimento? Tudo bem que se você ainda não souber o que é uma metodologia de desenvolvimento, a gente vai entender melhor daqui a pouco. Primeiramente, foca em entender aqui esses conceitos básicos do Git. Então, uma vez que a gente entendeu o que é o Git, fica mais fácil de entender esses próximos conceitos. Recapitulando, o Git é um sistema de versionamento que muitas pessoas mandam um código e ele auxilia esses desenvolvedores a prevalecer sempre a versão mais recente, evitando ao máximo conflitos. E dentro desse contexto do Git, a gente tem algumas palavras que é importante você lembrar. Commit, que a gente já viu em vídeos anteriores, que é basicamente pacotes de alterações que você faz na sua aplicação. Você tem também o branch, que é uma cópia
do seu código. Então vamos dizer que você tem o seu código, o seu branch main aqui, o branch principal. Ele basicamente reflete o código que está rodando em produção. E toda vez que você vai fazer uma alteração, ao invés de você ir lá e alterar diretamente o código de produção, você cria uma cópia daquele código localmente e a gente chama essa cópia de branch. Você puxou aquela versão atual para sua máquina e toda vez que atualizarem aquele branch principal, você tem a opção de fazer um rebase, que é pegar os arquivos novos que foram colocados lá nesse branch principal e trazer para sua máquina local. Então, dentro desse conceito de Git, a gente tem duas localidades aqui. A gente tem a sua área de trabalho local, que é o seu computador, de fato, os arquivos que estão dentro do seu HD na sua máquina, e o remote, que é o que está na nuvem, dentro dos servidores do Git, no caso do GitHub, nos servidores da Microsoft. Então, o que acontece quando você cria um branch? Você foi lá e falou assim, eu quero criar um CRUD de categorias. Aí, em vez de você mandar esse código diretamente para o seu branch principal, você cria um branch chamado criar CRUD de categorias. E aí você vai copiar ele, você vai criar um branch, ele vai criar uma cópia dele na nuvem, lá no servidor do GitHub. Só que automaticamente ele também vai replicar isso na sua máquina localmente. Então, você vai ter essas duas cópias do mesmo branch, uma na nuvem e em uma local. É importante a gente prestar atenção nessa parte, nessa dualidade nessa duplicidade, na verdade, dos branches, para a gente entender aqui os comandinhos básicos que a gente viu até agora e que eu acho que essa explicação vai trazer um pouco mais de claridade para vocês. Então, digamos que você está lá trabalhando no seu CRUD. E aí você foi lá e criou um modelo, criou uma tabela nova no seu banco de dados e um modelo para representar aquela tabela. Aí você foi lá e commitou. Esse commit, ele está aqui no seu branch local, commitado. Nesse ponto, você tem a opção de fazer duas coisas. Se você quiser adicionar mais commits, você pode vir aqui e criar um novo commit, sei lá. Agora que eu criei a tabela, eu vou incluir as validações. E aí você tem dois commits, um para criar a tabela e um para criar as validações. Até esse ponto que você só rodou o comando commit, essas alterações estão só na sua máquina local. Elas não existem ainda nos servidores da Microsoft no GitHub, aqui no caso, né? Que a gente está falando do GitHub. O que acontece? A partir do momento que você vem aqui e roda o comando push, que a gente também já viu nos vídeos anteriores, ele pega esses arquivos da sua máquina local e manda para a cópia exata do seu branch que existe no servidor do GitHub. Então, a partir desse momento, essas alterações elas existem tanto no seu branch local como no seu branch remote. Só que ainda esse código não está no seu branch principal. Quando chega nesse ponto, a gente tem um processo que é chamado de code review. O que acontece? Você pede para os seus companheiros, o seu time, virem olhar aqui. Pô, essas alterações que o fulano fez, elas estão tranquilas? Elas oferecem algum risco? Elas podem quebrar alguma coisa em produção? E aí rola uma mini discussão ali. A gente vai ver esse processo de forma visual, mas aqui é a ideia a gente ter a teoria sobre isso. E aí eles podem pedir alterações, você faz as alterações novamente. Aí digamos que aqui o nome da tabela não esteja bom. Aí você vai lá, faz um novo commit dizendo, olha, esse commit corrige o nome da tabela. Você fez o commit, aí você vem aqui, dá o push de novo, e aí essa alteração vai novamente ser refletida na nuvem, nos servidores do GitHub. A partir desse momento, quando todas as alterações que o seu time solicitou foram implementadas e você recebeu a aprovação para, cara, vai em frente, teu código tá bacana, não tem perigo de quebrar nada, o que a gente faz? A gente faz o merge, a gente mergeia o seu código que está no seu branch na nuvem, no branch que você criou, para dentro do branch principal. A partir desse ponto, quando você mergeia
no branch principal, esse código tá pronto na teoria para ser mandado para produção, para rodar na máquina, qualquer lugar que esse código rode. E bem, esse é basicamente os conceitos básicos do Git. Com esses, isso aqui eu posso dizer que é o princípio de Pareto do Git. É os 20% para você conseguir os 80% do resultado. Tem outros comandos? Tem, porque se der um conflito, o que você faz? Você vai precisar de outros comandos ali, cherry pick, rebase, outros comandos ali que vão te ajudar a resolver esses conflitos, mas esse aqui é o happy path, é o cenário feliz para você conseguir fazer esse fluxo de desenvolvimento dentro do Git. E bem, dentro do Git, a gente tem algumas convenções. A mais utilizada é a chamada Git Flow. E o que são essas convenções? Essas convenções, elas são baseadas para definir a nomenclatura dos branches que você cria. Então, dentro do Git Flow, você pode ter um branch do tipo release, do tipo feature, do tipo bug fix. E o que cada uma dessas nomenclaturas significam? O propósito daquele branch. Vamos pegar um exemplo, o exemplo que a gente já estava vendo aqui. Vamos pegar os nossos commits aqui e voltar para cá para a gente entender melhor esse fluxo. Jogar isso aqui para cá, bacana. Digamos que a gente está novamente implementando as tabelas para o nosso CRUD de categorias. A gente, nesse caso, é uma feature nova, é uma funcionalidade nova que a gente está implementando no sistema. Então, dentro da convenção do Git Flow, a gente daria o nome para o prefixo desse branch de feature. Em seguida, colocaria o nome dele. Create category categories CRUD. E aí, automaticamente, esse aqui teria... Opa! Automaticamente o nosso branch aqui na nuvem teria o mesmo nome. E aí você faria os seus commits. Jogaria para cá os seus commits. Depois você daria um push, mandaria para cá. Depois você passaria pelo code review. Quando você recebesse a aprovação do seu time, você mergearia o seu código para o branch main. E estaria finalizado, você excluiria esse branch. E aí em seguida, digamos que você tivesse outra funcionalidade para implementar. No nosso caso aqui a gente implementou, sei lá, o CRUD de transações. Aí você criaria um novo branch com o nome com o prefixo feature. Aí create transactions CRUD. Aí você faria o seu commit, faria seu push, code review, aprovado, mergeia. E aqui faltou refletir o nome, né? Mas creio que você já tenha entendido esse ponto. Então, o Git Flow, ele é basicamente uma convenção para deixar mais nítido o que aquele branch que você criou faz. Para outros companheiros de time baterem o olho e falar, esse branch aqui, ele cria o CRUD de categorias, ele cria um campo novo, ele remove um campo novo. O que quer que seja, a ideia é ele descrever. Só que vamos pegar um outro cenário aqui. Vamos pegar um cenário que foi desenvolvida uma funcionalidade e o código de produção não está funcionando. O seu main branch está quebrando de alguma forma ali. Quando você vai tentar criar uma transação, ele quebra. Nesse caso, a gente tem uma outra nomenclatura, que é o branch bug fix. Aí você colocaria, sei lá, o nome aqui, fix, transaction creation. E aí automaticamente isso refletiria na nuvem. E aí você iria fazer o commit, fazer o push, passar para o code review, mergear para a produção, fazer o deploy e estaria corrigindo o seu código, estaria voltando, a produção estaria funcionando novamente. Então, basicamente é isso. Não é nada muito complexo, mas é só para vocês terem ideia do que significa cada coisa aqui, porque isso é importante para o que a gente vai ver em seguida, que são as questões da metodologia. Bom, aqui a gente tem
um board, um quadro, que a gente chama de Kanban. Board, quadro Kanban. Antigamente, antes de existirem essas ferramentas de gerenciamento, a gente utilizava isso num quadro físico, um quadro branco, você criava as colunas ali com a caneta. Tarefas a fazer, em progresso, tarefas concluídas, e você pegava o post-it, colava, ia movendo esse post-it até ele estar pronto. Com o passar do tempo foi surgindo o Trello, foi surgindo o Gira, que no caso é o que a gente está utilizando aqui. O Gira é a ferramenta mais utilizada hoje. Tem outras também, o Monday, não sei mais o que o pessoal usa. Mas a maioria delas tem o mesmo conceito, que é um ticket que basicamente representa o post-it que eu acabei de falar. E você tem a possibilidade de mover ele entre colunas. Então aqui no caso a gente tem... esse ticket aqui ele está na coluna de ser definido, a gente precisa fazer algumas definições finais, depois você vai deixar ele disponível para fazer, aí um desenvolvedor pode vir aqui, iniciar o trabalho nele e mudar para a coluna em progresso. Depois, quando esse código foi feito todo o push dele e você abriu um pull request, você move ele para code review. Nesse passo é quando o seu time vem revisar o seu código. Ele vem, olha, altera isso, melhora isso, ou não, tá tudo bem, pode mergear. E aí você mergeia o seu código, deixa ele aqui. Nesse passo é quando normalmente acontecem os testes, né? Se você tem um QA no seu time aí, ele vem, vai lá, tenta criar uma transação, tenta criar uma categoria. Se ele encontrou alguma coisa errada, ele volta para cá. Normalmente tem uma coluna específica para isso, mas a ideia é essa, é que cada coluna significa um estado do seu ticket, e esses estados variam. Cada empresa usa um, eu deixei aqui do jeito mais simples possível para a gente ter um entendimento. E aí, uma vez que seu código está mergeado e está tudo certo, o QA falou que está funcionando, tudo ok, você vai lá e pode fazer o deploy disso. E aí, nesse ponto aqui, é quando esse código está disponível para o cliente em produção. Bacana? E qual que é o lance? O lance é que da mesma forma que a gente tem vários tipos de branch lá, a gente também pode ter vários tipos de ticket aqui no Gira. Aqui no caso, ó, é um ticket para desenvolver alguma coisa. Então é um ticket do tipo feature, é uma feature nova que a gente vai implementar. Mas poderia ser um ticket do tipo bug, do tipo, sei lá, melhoria de performance. E para cada coisa dessa você tem um branch específico dentro do Git Flow. O processo que a gente costuma utilizar nas empresas é o Scrum. Ele é um pouco mais complexo, na verdade bem mais complexo do que isso. Então não vai dar para entrar muito a fundo nele nesse vídeo, mas eu vou gravar um vídeo especificamente sobre ele. A ideia aqui é entender o board. O board é tudo dentro do gerenciamento de projeto, gira em torno desse board aqui, que é bem simples. É você saber o que o ticket faz, que ele tem aqui, ele está explicando o que ele faz aqui. Ele pode ter uma descrição também, que a gente não colocou aqui, mas a gente vai colocar. E alteração de estados dele aqui, né? Status. Você vem, altera aqui, vai jogando para cá. Você entendeu isso, você já entendeu 50% do que precisa ser entendido aqui dentro do Scrum. Então, vamos entender melhor aqui esse passo a definir. Se você ver, esse ticket aqui, ó, ele não tem muito contexto. Ele tem só um título e não tem nenhuma outra informação. Então, o que a gente faz quando ele está nesse estado aqui? Que é o que a gente chama normalmente de refinement, que é tipo, quando você inclui as informações necessárias para dar contexto para o desenvolvedor que vai trabalhar nessa tarefa. Então, no nosso caso aqui, ó, a gente precisa atualizar o saldo da conta de débito quando a gente adicionar ou remover uma transação. Então a gente coloca aqui. E isso aqui também tem uma convenção para você escrever a descrição. Então normalmente a gente começa partindo de um usuário, de um ator dentro desse contexto. Por exemplo, podia ser como um usuário eu quero, ou como um desenvolvedor eu quero. Mas aqui no caso, vamos colocar usuário. Como um usuário. Tá certo.
Eu toda vez que eu criar uma transação, eu preciso que o saldo de account balance, o saldo da conta be update, atualizado corretamente. E aí a gente dá mais contexto aqui. Quando eu adicionar uma income transaction, uma transação de entrada ou de crédito, eu preciso que meu saldo seja aumentado. Opa. A gente coloca aqui, quando eu criar a transação de gasto de débito, preciso que o meu saldo da conta seja decrementado ou diminuído. Então, com isso aqui, dá para ter ideia mais ou menos do que é o que a gente precisa. A gente tem alguns outros métodos de escrever aqui, como os critérios de aceitação, mas como a gente não está falando de Scrum especificamente aqui, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então a gente criou, e aí o que a gente faz em seguida? A gente precisa mensurar o esforço disso. Eu também não vou entrar a fundo nisso, porque é uma coisa muito específica do Scrum, mas basicamente a gente usa números, 3, 5, 8, 13, uma sequência de números para definir o esforço que vai ser gasto naquele ticket, em vez de a gente mensurar por horas, né? Falar, vou gastar 24 horas trabalhando nesse ticket, 35 horas trabalhando nesse ticket, a gente usa esses números para definir o esforço, porque, por exemplo, se você pegar um desenvolvedor sênior e um desenvolvedor júnior, com certeza o júnior demoraria mais tempo para desenvolver isso. Então, o lance da pontuação é muito mais relacionado para mensurar o esforço, não realmente o tempo. Porque senão a gente precisaria saber muito antes quem ia desenvolver. Por exemplo, quem vai desenvolver isso aqui? Vai ser um júnior ou um sênior? Se for sênior, a gente coloca 15 horas. Se for júnior, a gente coloca 35 horas. Ia ficar meio inviável de fazer o planejamento. Então, adota-se normalmente esse padrão. Então, para esse ticket aqui, como é uma coisa bem rápida, a gente vai colocar 3, que é um esforço básico aqui, médio para baixo, e tudo bem. E aí no vídeo do Scrum a gente entra mais a fundo nisso. Com a pontuação e a descrição correta, a gente está apto a deixar esse ticket pronto para ser desenvolvido. Então, agora imagina, eu sou desenvolvedor, aí começou aqui a sprint, preciso arrumar alguma coisa para trabalhar, que é uma situação que você com certeza chegaria no seu dia de trabalho ali normal e faria. Então, comecei a trabalhar na empresa aqui, já resolvi uns bugs, já estou por dentro do contexto do código, por dentro do contexto da regra de negócio, meu time me colocou para sprint agora, vamos lá. E aí começou a sprint, aí você, vou pegar alguma coisa para pegar, esse ticket aqui, não tem ninguém trabalhando nele, vamos ver o que ele faz. Você vai lá, vai ler, esse aqui eu consigo fazer. O que você faz? Você vai lá, marca que você vai trabalhar nele e coloca em progresso. A partir daqui, o seu time já vai entender, então o Joib está trabalhando nesse ticket aqui, para implementar a atualização do saldo da conta. E aí, baseado nisso, vamos ver se isso aqui está funcionando. Aqui, ele te dá o nome do branch aqui, mas o que a gente precisa fazer agora, uma vez que a gente criou, assumiu esse ticket, a gente vai para o código agora, que é a parte legal, que a gente começa a entender esse fluxo. Então, até aqui, recapitulando, a gente definiu, passou para o to-do, aí eu como desenvolvedor, Joives, fui lá,
achei que eu consigo implementar isso, associei para mim e coloquei em progress aqui para dizer que eu tô trabalhando nisso. Bacana. E aí, depois que eu associei o ticket para mim mesmo, eu venho aqui, vamos ver como está o nosso branch aqui local, tá certo? A gente vai criar um branch, porque lembra, a gente não pode mais fazer o commit desse código diretamente para nossa branch main. Talvez tenha faltado eu te dar mais contexto sobre isso. Então vamos lá. Se você ver aqui, ó, tem uma mensagem que o nosso branch principal não está protegido, porque ele está permitindo que a gente faça commits e push, deletar arquivos diretamente. Por que não pode isso? Porque esse código reflete produção. Se você altera o código, o branch principal, sem os devidos cuidados e acaba removendo alguma coisa, quando você subir esse código, ele vai quebrar. Vai quebrar em produção e a gente não quer isso. A gente quer evitar ao máximo problemas. Então a gente cria isso como um passo para mitigar problemas. Então a gente vem aqui, vai proteger o nosso branch. Vamos dar um nome aqui para nossa regra. Block commits to main. Default. Vamos dizer que restrict. Vou colocar aqui meu ASCII. E vamos voltar lá. Bacana, subiu a mensagem. Então, a partir de agora, a gente não pode mais commitar diretamente no branch principal como a gente vinha fazendo anteriormente. Vocês devem ter reparado nos últimos vídeos que eu sempre fazia o commit, os pushes diretamente no branch main. Então, uma vez que a gente fez isso, beleza? Então, a gente vai criar o nosso branch de trabalho agora. Então, a gente usa o comando git checkout -b. A gente coloca o prefixo. Como a gente vai desenvolver alguma coisa nova, a gente utiliza o prefixo feature e cola o nome do branch. Esse nome do branch, basicamente, você consegue pegar daqui, o próprio Gira gera para você automaticamente, né? E como é composto esse nome? Ele pega a sigla do ticket, aqui Scrum 1, e o título. Então, se você ver, basicamente é isso, ó, Scrum 1 e o título do ticket, e a gente vem, dá Enter, e ele cria. Então, se você ver, a gente criou aqui um branch novo. Então, uma vez que a gente está com o nosso branch criado, a gente pode fazer qualquer alteração aqui nesse branch. A gente pode apagar o que a gente quiser, tacar fogo, cuspir em cima, que não vai ter problema. Por quê? Quando a gente abrir o pull request e o resto do time avaliar, eles vão falar: pô, isso aqui tá quebrado, isso aqui tá errado, tu não poderia fazer desse jeito. E aí automaticamente não vai poder ser mergeado, então essas alterações nunca vão afetar diretamente o seu branch principal. Porque tem uma série de regras ali, 2 pessoas precisam aprovar para você conseguir fazer esse merge no branch principal. Então você pode criar regras ali. Então, uma vez que a gente criou o nosso branch, a gente vai começar aqui a implementação. Então, a gente sabe que a gente precisa atualizar o saldo quando a gente cria uma transação. Nossa, na verdade já tá até feito, cara. Tinha esquecido que a gente já tinha feito no último vídeo. Então, basicamente, vamos dizer que a gente... Deixa eu só pensar aqui.
Soma. Oba. Vamos ver aqui no nosso teste, só para garantir que está tudo certo. Aparentemente ele está implementado, mas acho que a gente deixou de implementar alguma coisa aqui, ó. Quer ver? Quando não tem saldo. Ah, tá. Faltou, sabe por quê? Lembrei o que está faltando, ó. Porque aqui a gente especifica tanto para transações de crédito quanto de débito. Se a gente vê aqui, no nosso caso, a gente acho que a gente só está considerando transações de débito. Então, quando a gente criar uma transação de crédito, ela deveria exatamente. Esse é o problema aqui. Então vamos lá, vamos implementar isso aqui. Vamos entender os nossos testes. Então, quando os parâmetros forem válidos, tal. Então a gente vai ter que colocar aqui um novo contexto. Ó. A gente vai colocar isso aqui vai ser. Esse que a gente já tem é expense transactions. Então esses testes aqui são especificamente para transações de crédito, né? De débito, na real. Então a gente identa isso aqui. Beleza. É isso aqui, a gente bota um end. Então esse aqui está concluído. Aí a gente vai criar um novo aqui, um novo contexto, que vai ser income transactions, que é quando a gente vai enviar uma transação do tipo exatamente, ó. Aqui, ó, expense, a gente só precisa replicar esse padrão aqui, ó. Vamos fazer do zero para ficar bem claro. Mas aqui, ó, quando os parâmetros forem válidos, vamos primeiro fazer o happy path, cenário feliz. A gente vai colocar income. E vamos ver aqui como ele está criando o nosso método de pagamento. Isso aí. Aqui, ó. Onde? Beleza. Aqui, ó. Achamos. Então, com os parâmetros válidos, a gente coloca um outro. Peraí, context. A gente coloca. Quando o método de pagamento não tem saldo. Aí a gente novamente vai ter que criar aqui um método de pagamento com quando ele tem saldo, exatamente. Aí a gente vai implementar aqui, ó. Creates transaction and increment account balance. Aí é isso. Aí ele provavelmente já vai dar o autocomplete aqui. Create. Então vamos deixar isso aqui de... Não, vamos deixar 105 mesmo. Quando a gente for refatorar, a gente corrige isso aqui. Então ele vai criar uma transação. E o saldo precisa ser 5. Então tudo bem. Qual linha que é isso aqui? 36. Vamos rodar só a linha 36 para deixar as coisas mais rápidas. Quebrou. Não quebrou. Vamos debugar aqui. Ele está pegando o saldo menos... Nossa, que bizarro, cara. Trinta e seis. Não tá caindo no nosso...
O nosso... Ah, tá. Payment Methods. A gente tá... Transactions, linha 36. Aí, ó. Continue. Provavelmente ele vai quebrar, né? Quebrou. Boa. Exatamente como esperado. Então, vamos rodar aqui novamente. Quebrou. Por quê? Porque a gente espera 105 e ele está retornando 95. Porque, no caso, a gente está só decrementando. Como a gente pode resolver isso aqui da melhor maneira possível? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui no console, só para a gente ver como é o comportamento. Digamos que seja, a gente tenha 100 de saldo, aí a gente subtraia mais 5. Ele vai ficar 95. Se a gente subtrair menos 5, ele fica 105. Então é isso. Menos com menos dá mais. Então é isso. Eu acho que a gente pode resolver isso aqui com matemática básica aqui, ó. Porque a gente vem aqui, ó, transaction amount, cola isso aqui e cola esse lance aqui. Aí novamente a gente vai rodar, ele vai quebrar. Ah, tá. Transaction não existe. Vamos criar aqui dentro. Vamos ver. Mesmo resultado. Agora o que a gente precisa fazer é transaction amount vezes ele até já entendeu. Se for expense, não. Se for income, na verdade, né? Income, ele deve dar... Deu... Não. Expense mesmo, cara? Não, ele não... Isso aqui não funciona. O que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vezes menos 1. Menos 1 if isso aqui for income. Como assim, bicho? Vamos ver como que ele tá chegando aqui. Transaction amount. Porque transaction type. Opa, transaction.type is income. Ah, tá. É porque tá no... Isso aqui depois a gente vai usar como classe e tal, aí fica... Agora acho que vai dar certo, ó. Ótimo. Então, resolvido o problema. Então, novamente, utilizando os conceitos do TDD, a gente implementou aqui o nosso primeiro teste e implementamos a solução para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver git, status. Vamos ver o que a gente implementou. Implementamos a regra de negócio ali. Implementamos testes. Exato. Então vamos lá. Agora a gente coloca o nosso... Lembra sempre do Atomic e Conventional Commits, né? Vamos só garantir que os nossos testes aqui estão rodando ainda certinho. Ó, quebrou 2 testes. Isso aqui não pode, ó. Vamos ver qual foram os testes. Transactions, linha 17. Spec, request, API, v0, transaction, linha 17. Quando a gente cria,
expense. Vamos rodar aqui, ó, a linha 9. E vamos também no nosso controller ver o que ele tá batendo aqui. Linha 9. Ué, o que deu aqui? Transaction. Ah, tá. Deu duplo 2 pontos. Transaction amount menos 5. Por quê? Transaction ponto type income. Mas calma aí. Tem alguma coisa errada, porque isso aqui income. Vamos rodar a linha 14 aqui para ver, ó, se ele ainda tá chegando como transaction type income. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Eu acho que agora já encontramos um bug aqui, ó. Vamos ver. Transaction type expense. Transaction amount 5. Se a gente continuar, deve passar. Passou. Agora vamos tirar aqui o nosso... Opa! Vamos tirar o nosso breaking point. Aqui. Passou. Agora vamos rodar todos os testes. Ainda tem um quebrando, que é o da linha 43. Então vamos ver o que tem na linha 43. Tá. É que a gente tá criando... Ótimo. Resolvido. A gente tava chamando o tipo errado aqui, né? Em vez de criar uma income, a gente tava criando uma expense. Então, já quebramos, já corrigimos um bug. E, de quebra, resolvemos a nossa implementação. Então, vamos ver o que a gente alterou aqui. Git diff. É isso. Então, vamos lá. Git add. Git commit. Aí a gente coloca o nome dele. Fit. Debit accounts implement balance update and fix STI bug. Então, como estava dando erro na hora de selecionar a classe correta do método de pagamento, da transação, a gente chama isso de single table inheritance. Então, por isso que eu coloquei STI bug. Então, implementamos isso. Então, agora vamos para o segundo passo. Vamos voltar lá no nosso spec, transaction, spec. Então, implementamos aqui o cenário feliz. Vamos ver aqui o que a gente tem de cenário aqui dentro do... quando tem parâmetros válidos. É isso. Vamos deixar por enquanto só o cenário feliz aqui. Mas o que mais que a gente pode validar aqui? Se tiver saldo, não faz diferença. Vamos só validar se quando não tem saldo, né? Quando o saldo for zerado. Só para prevenir possíveis problemas. A gente cria um método de pagamento com balance 0. Aí a gente vai... Não, isso aqui, ó, tem que... Tem que criar a transação, incrementar o saldo e basicamente a mesma validação. Isso aqui eu sei que tá muito código repetido,
Mas quando a gente for refatorar, a gente corrige isso. Aí a gente só precisa aqui corrigir que o saldo deveria ser 5. Então vamos rodar isso aqui, ele tem que passar todos, passou. Então vamos lá, bundle, exec, spec, vamos ver se tem mais alguma coisa quebrando. Nada quebrando. Então vamos ver o que a gente tem aqui de diferença. Implementamos o cenário, então vamos lá, git add, git commit, fit, debit, accounts. A gente coloca não, na verdade isso aqui é teste, né? Debit, accounts, include scenario to ensure no balance debit accounts are properly updated. Então, a gente inclui um novo cenário para garantir que o saldo das contas de débitos são devidamente atualizados. E novamente, só recapitulando, a gente coloca isso aqui em inglês porque é um padrão. Qualquer lugar que você for trabalhar, empresas até do Brasil, eles pedem para esses commits serem em inglês. Então, eu vou tentar deixar mais próximo da realidade para ajudar vocês. Vamos rodar. Mandamos o nosso commit. Então, se a gente ver aqui, a gente não tem mais nada para commitar. Então, qual que é o próximo passo? Se a gente voltar aqui na nossa imagem, vocês vão ver que a gente precisa dar um push. Então, o que a gente fez até agora? Ó? A gente fez 2 commits aqui no nosso branch feature que a gente criou. Feature, não vou colocar o nome todo aqui para não ficar muito grande, mas update, debit, account, balance. Vamos colocar aqui para ficar conforme o que a gente criou lá. Ele criou aqui o nosso... esse método aqui, ó, se vocês verem no nosso status aqui, ó, ele não existe ainda. Ó. Por quê? Porque a gente não criou ele na nuvem. Ó. Vamos lá, se a gente vier procurar aqui, ó, Scrum 1. Vocês estão vendo que ele não existe aqui. Ó. Então, na teoria, esse branch só existe localmente por enquanto. Ó. Como eu estou criando a partir do meu computador, esse branch só passa a existir quando eu fizer o push. Então, ó, olhamos aqui, ó, ele não existe ainda, mas ao contrário, eu poderia criar ele aqui, ó. Eu poderia criar ele aqui através da interface visual do Git. Aí seria o oposto. Ele existiria aqui, porém não existiria na minha máquina local. Aí eu teria que fazer um git fetch para poder baixar esse branch para minha máquina local. Nas próximas implementações a gente vai fazer o reverso também para vocês aprenderem a fazer da mesma forma. Então, no momento, isso aqui não existe ainda. A gente vai dar um push para poder criar. Então, se a gente vier aqui, dar um git push, ele vai quebrar. Por quê? Porque ele precisa de um comando aqui específico para criar esse branch na nuvem. Então, a gente vai git push, set upstream orange, que é a sigla que a gente utiliza aqui, o comando para dizer que esse comando vai ser rodado na nuvem. E a gente roda. Vou digitar minha senha aqui. Criou. E ele já dá até o link aqui, ó, se você ver, para criar um pull request. Porque é a ordem natural das coisas. Quando você dá um push, espera-se que você crie um pull request para isso, né? E o que a gente vai fazer? Exatamente o que a gente criou. Normalmente o que a gente faz, a gente vem aqui, copia a sigla do ticket aqui, né? No meu caso é Scrum 1. A gente bota ele aqui entre colchetes, copia o nome do ticket que está aqui em cima, cola aqui. E na descrição aí varia de empresa para empresa. Tem empresa que gosta de colocar um template aqui para você preencher. No nosso caso aqui a gente vai ser objetivo aqui. Só vamos dizer o qual ticket isso aqui se referencia. A gente vai adicionar um link aqui, Scrum 1. Vamos colocar o URL para o nosso ticket. Por que nós implementamos isso? Usuários precisam ter
properly. Então, usuários precisam ter os seus saldos das contas. Debit. Vamos colocar débito aqui para ficar bem específico. Os usuários precisam ter suas contas de débito, os saldos das suas contas de débito devidamente atualizado. Aí a gente coloca aqui, sei lá, how we solve the problem. Como nós resolvemos o problema. Opa. E a gente coloca aqui, ó. Implementando atualização, saldo. Então, no controle de transação, nós implementamos a atualização do saldo. Novamente, não é a melhor solução, mas é o que resolve agora no momento. Então, você vai ver aqui que tem os 2 commits que a gente fez. Toda a atualização do código que a gente fez aqui também, ó, tá descrita aqui no nossa descrição. Aqui não tenho não tenho Copilot aqui instalado. Poderia pedir pro Copilot, poderia, se tivesse outras pessoas aqui no time, eu poderia escrever o nome dele aqui, João, e marcar ele para ele vir revisar. E finalmente a gente cria o nosso pull request. Então você vai ver, tá com o status aberto. E aí agora vamos mudar o personagem aqui, ó. Vamos lá. Agora é o Carlinhos. Carlinhos que não sou eu. Eu sou o cara que revisa o código. Eu vou lá, vou revisar. Pô, aqui ó, o próprio Git já tá dando aqui umas sugestões e tal, mas a gente não vai se preocupar com isso agora, porque a gente vai refatorar isso futuramente. Mas... Nossa. Enfim. Aí eu poderia vir aqui, vamos ver o que a gente pode ver de melhoria aqui. Vamos colocar. Eu colocaria aqui. Eu não acho que nós temos que manter essa regra de negócio. O que você acha de criar uma classe de serviço? Aí você vai lá, adiciona um comentário. Viu mais uma coisa? Tal. Aí, beleza. Aí você foi lá, agora voltou o João. Caramba, o Joãozinho deixou um comando aqui. Deixou um comentário aqui. Ele quer que crie aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Gira. Vamos vir aqui no nosso backlog, que é onde fica os tickets que a gente vai trabalhar no futuro. A gente vem. Vamos ver aqui. Story. Vamos criar. Refactor. Create transaction endpoint. A gente cria. Aí o que a gente faz? Vem aqui, copia o link e comenta aqui. Isso será resolvido nesse ticket. A gente vem e cola isso aqui. Opa, não, pera aí. Eu vacilei. A gente tem que apagar isso aqui. Aí você finaliza o seu review, comenta aqui. Eu não posso aprovar porque fui eu mesmo que criei. Mas aí futuramente eu venho aqui. Tá, legal. Isso aqui vai ser resolvido no ticket tal. Beleza. E aí você foi lá, pô, legal, aprovei. Aí você vai lá, aqui no meu caso, no meu branch, não tem nenhuma regra, então eu posso mergear a qualquer momento. Só que, normalmente a gente cria algumas regras aqui, que só após 2 pessoas, 3 pessoas, qualquer que seja a regra da sua empresa, só pode mergear depois dessas regras serem atendidas. A gente vai implementar isso futuramente, porém, aqui a gente vai mergear. Mergeamos.
E é isso. Então agora se a gente vier aqui no nosso branch principal, você vai ver que a gente acabou de mergear um pull request. Se a gente vier aqui no nosso controller de transações, você vai ver que o código que a gente acabou de colocar está aqui também. E então, quando a gente vem aqui, vocês vão ver que a gente criou esse branch, fez o push para cá. Meu Deus, estou criando aqui um monte de ponto. Fizemos o push disso para cá e criamos o branch ao mesmo tempo. Fizemos o processo de code review e mergeamos para cá. Então agora nesse momento, o que a gente faz? A gente precisa vir no nosso branch para refletir. Aqui a gente acabou vacilando. Não sejam esse tipo de desenvolvedor que esquece de atualizar o board. Então o que acontece? Quando a gente abriu o nosso pull request, a gente deveria ter movido ele para cá. Então vamos voltar aqui no nosso... Então a gente foi lá, colocou aqui. Quando abriu o pull request, a gente move para cá. Depois que esse pull request foi aprovado, o que a gente faz? A gente vem, mergeia o nosso pull request e move ele para a coluna de mergeado. A última coluna aqui no nosso caso seria só quando a gente fizesse o deploy. Só que a gente ainda não tem um deploy porque ele está funcionando localmente. Mas assim que a gente tiver um deploy, a gente vai pegar esse ticket, vai jogar para cá e ele vai ser marcado como finalizado. Mas a princípio, vamos deixar ele aqui. Então, da forma mais breve possível que eu pude, tentei explicar aqui os conceitos básicos do Git, os conceitos básicos do Kanban. Aqui, futuramente, a gente vai falar sobre o Scrum, mas aqui é o Kanban, que é essa metodologia de você trabalhar com esse board. E também trabalhamos na implementação utilizando esse método. Então, por que isso é importante para a gente concluir? Porque isso dá visibilidade para o teu time, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer manager, qualquer líder, qualquer dono da empresa pode vir aqui e olhar, pô, então o Joey está trabalhando nisso. Pô, caramba, o Joey está 3 semanas trabalhando nisso aqui, sendo que ele deveria terminar isso em 1 semana. Será que ele precisa de ajuda? Vou lá propor ajuda para ele. E da mesma forma você pode fazer isso para tentar ajudar seu time. Pô, o Carlinhos está aqui trabalhando nesse negócio há muito tempo. Será que ele está precisando de ajuda? Pô, tem um monte de código aqui para ser revisado. Eu vou ajudar meu time revisando lá, pô, dando uma olhada nos pull requests. Então, é o tipo de ferramenta que, para mim, no meu caso específico, que estou trabalhando sozinho, pode não fazer muito sentido. Porém, trabalhando em conjunto, numa equipe, principalmente numa equipe grande, isso aqui faz muito sentido para te dar visibilidade e conseguir te ajudar a ter um trabalho de equipe melhor. Então, eu espero que você tenha ajudado. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Já estou até bugado aqui, começou a chover. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que isso faça sentido para você, porque é uma coisa que muitos desenvolvedores acabam pecando, e quando você entende isso, te ajuda a ter mais clareza na hora de implementar o seu código e lidar com ele. Então você percebe que isso tudo incrementa um pouco mais naquela técnica que a gente viu de pegar problemas grandes e decompondo ele em problemas menores, que é até a maior skill que o desenvolvedor deveria ter. Não é programar em Java, não é programar em C#, não é programar em JavaScript, é pegar problemas grandes e conseguir quebrar eles em problemas menores. E essas ferramentas, essas técnicas que a gente viu isso, servem para suportar esse tipo de desenvolvimento, de implementação. Então espero que tenha feito sentido para você. Se isso te ajudou, deixa o seu like, que vai me ajudar demais. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que tenho certeza que vai ser muito útil. E deixa um comentário se você não entendeu alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa, se você sentiu falta de algum termo, alguma coisa que você acredite que seja necessária, que com certeza eu gravarei um vídeo sobre isso. Beleza? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado.